Alô a todos. Hoje eu gostaria de comentar aqui brevemente um documento muito importante que saiu hoje, que é a mensagem de Dom Bertrand de Orleans e Bragança sobre a guerra na Ucrânia. Dom Bertrand é um príncipe da família imperial, ele é o segundo na linha de sucessão, que vem de Dom Pedro I, Dom Pedro II, da Princesa Isabel. Ele é o segundo hoje da Casa Imperial Brasileira, primeiro é Dom Luís, seu irmão, e ele fala em nome de Dom Luís, chefe da Casa Imperial, nessa mensagem. Antes de entrar no texto dessa mensagem, eu queria dizer o seguinte, sobre a importância da ideia monárquica no Brasil e do sentimento monárquico. Por que eu acho que esse sentimento é tão importante hoje? Porque não se trata apenas de uma questão histórica. Porque, a meu ver, o sentimento monárquico, ele dá a imagem, e ele reflete, ele simboliza e ele traz a presença do Brasil, não como o Brasil foi, mas como o Brasil poderia ser. O sentimento monárquico nos traz esse sonho de um Brasil que poderia ser um Brasil tão melhor. Então, mesmo aqueles que não estão pensando necessariamente numa restauração da monarquia, uma coisa muito distante que, no nosso sistema atual, mas o sentimento monárquico ele é algo que vai muito além e muito mais amplo do que uma questão de sistema de governo. Ele é algo que diz respeito a isso, a uma identidade profunda do Brasil e um sonho de que o Brasil seja aquilo que nós nos sentimos chamados a ser, daquilo que nós nos sentimos vocacionados a ser. Então, queria aqui brevemente falar dessa mensagem. Primeiro, ela se intitula Mensagem do Príncipe Imperial do Brasil a propósito da invasão russa à Ucrânia. Aqui nós já temos algo muito importante, clareza. Qual é a situação? Não é uma crise diplomática, militar, deflagrada por operações militares executadas. Não, é a invasão de um país a outro. É a invasão russa à Ucrânia. Ele diz, em nome de meu irmão, o príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, e no meu próprio, manifesto nosso apoio ao valoroso povo da Ucrânia, bem como nosso indignado repúdio à grave e injusta agressão do tirano russo Vladimir Vladimirovich Putin contra aquela nobre nação, em violação das mais elementares regras do direito internacional, visando aniquilar sua identidade religiosa, cultural e histórica e colocando em risco a paz, não apenas na Europa, mas em todo o mundo. Então, vários elementos aqui nesse primeiro parágrafo. Primeiro, ele manifesta apoio ao valoroso povo da Ucrânia. Então, ele está falando do povo ucraniano, ou seja, de uma nação, não está falando do Estado, não está falando de uma abstração política, de um ordenamento jurídico, de uma comunidade onde as pessoas estão ali por causa de uma lei. Não, ele está falando do povo ucraniano. Assim como nós temos o povo brasileiro, que é não simplesmente uma coleção de pessoas que moram no espaço Brasil, mas pessoas que formam uma identidade. E o apoio é a esse povo da Ucrânia, valoroso. Ele reconhece aqui o valor de um povo que está se batendo nas ruas, pegando em armas para defender a sua soberania, bem como nosso indignado repúdio à grave e injusta agressão de Putin. Então, manifesta apoio ao povo da Ucrânia, repúdio ao ato de agressão, a grave e injusta agressão. Então, aqui também, clareza de princípios, clareza moral, apoio ao povo da Ucrânia, repúdio não ao povo da Rússia, mas ao ato daquele que ele chama o tirano Vladimir Putin. Então, as palavras aqui ganham um peso muito diferente daquele que elas têm no jargão aí da diplomacia, da imprensa, onde tudo é mais ou menos, onde tudo tem um lado, tem outro. Claro que as coisas têm um lado e tem outro, mas é preciso esse tipo de visão para que a gente vá além desses detalhes, às vezes, que estão na superfície e veja o que está realmente no fundo, no núcleo da realidade. E o núcleo da realidade, Dom Bertrand expõe aqui, é uma agressão da Rússia
né, no caso, perpetrada pelo tirano russo, como ele chama, contra a Ucrânia. Então, apoio ao povo que está sofrendo essa agressão, valoroso, porque está se batendo nas ruas, nos campos, contra essa agressão. Repúdio à grave e injusta agressão do tirano russo. Então, ele chama as coisas pelo seu nome, uma agressão que está destruindo um país, uma invasão militar, um país cujo exército invade o outro. Né? Não existem aqui meias palavras. Uma agressão grave e injusta, grave, porque está matando civis, está matando populações e deslocando populações dentro da Ucrânia. Né? Injusta, porque não há nenhuma motivação, né, nenhum casus belli, como se diz, né, um caso de guerra minimamente aceitável para essa invasão russa. Né? Ele não está aqui ponderando, porque a OTAN realmente chegou muito perto das fronteiras da Rússia, a gente tem que entender. Não, né? Está dizendo, olha, uma agressão grave, injusta, né? Ou seja, sem justiça, sem nenhum sentimento de justiça que se possa minimamente ver nessa agressão. Então, injusta agressão do tirano russo Vladimir Vladimirovich Putin contra aquela nobre nação. Né? Então, falou do povo da Ucrânia, agora fala da Ucrânia como uma nobre nação. Nação, o que é? De novo, não é simplesmente um ordenamento jurídico, um conjunto de instituições com pessoas que se submetem a essas instituições. Nação é uma entidade coletiva a partir de pessoas que vivem juntas, que têm uma história juntas, que compartilham laços muito profundos, que compartilham não só tradições, mas aspirações, ideais. Uma nação, assim como o Brasil é uma nação. Em violação das mais elementares regras do direito internacional, isso é fundamental também, porque, sobretudo nos meios diplomáticos, se fala tanto em direito internacional, mas quando há algo que claramente não há nada no direito internacional que autorize e várias coisas que podem punir esse tipo de agressão, quando isso acontece, as pessoas têm medo de recorrer ao conceito do direito internacional, em muitos casos, né? E partem imediatamente para um realismo político ali, que no fundo é premiar o agressor. Assim, não, realmente ele desrespeitou o direito internacional, mas olha só, ele já está ali dentro da Ucrânia, então tem que negociar um negócio aí, né, mais ou menos para acomodar, né, esquecendo esse conceito de justiça, agressão injusta, agressão que viola o direito internacional, né, que tantos diplomatas falam tanto no discurso, né, mas que na hora da negociação tem medo de usar muitas vezes. Né. Acho que nunca se viu, nas últimas décadas, um ato de um país que viole tanto o direito internacional quanto essa invasão russa da Ucrânia. Né? Então, em violação das normas mais elementares das regras do direito internacional, visando aniquilar sua identidade religiosa, cultural e histórica. Então, aqui ele também coloca qual é o objetivo. É econômico, é o gás do leste da Ucrânia, é aumentar a esfera de influência ali com províncias ucranianas que falam russo, não, é pressionar a OTAN, dar um sinal de que a Rússia precisa de uma zona de segurança. Sim, mas e a Ucrânia nisso? Né? A Ucrânia está sendo destruída, o objetivo, antes de mais nada, é aniquilar a identidade da Ucrânia, naquilo que ela tem de mais sólido, né? Religiosa, cultural, histórica. É óbvio que existem laços entre o povo ucraniano e o povo russo, sim, mas também existem entre o povo ucraniano e o povo polonês. Entre muitos povos existem laços, né? Em muitos países existem pessoas que falam a língua que é predominante em outro país, mas existe algo que não pode ser negado. Né? E os ucranianos acho que estão desesperados, porque muita gente está entrando nessa narrativa de que não existiria uma identidade ucraniana. Claro que existe, né? E ela está na religião, né, que predominantemente é diferente da religião da Rússia, na cultura, que, né, tem particularidades, que tem uma estrutura diferente daquela da Rússia, uma história própria. É um país que se sente historicamente como um país diferente. Aqueles que não veem diferença entre Ucrânia e Rússia são aqueles que não veem diferença entre país nenhum e país nenhum. Né? Porque, claro, todos os países têm alguma coisa a ver, todos os países são, né, as populações são seres humanos que falam alguma língua e que têm alguma cultura. Né? Então,
nós vamos, então, por causa disso, admitir que não haja mais fronteiras e que cada um invade o que quer. No fundo, um pouco essa visão aí que, de certa forma, decorre do multiculturalismo, que, na verdade, é um não culturalismo, né? Uma recusa das diferenças culturais, uma recusa das identidades nacionais. Isso é que está por trás também de umas narrativas que estão por aí. Por que a Ucrânia está se defendendo tanto? Olha só. Não, porque as pessoas sentem que aquele é o país delas. Isso é algo muito profundo que quem não entende não dá para explicar, né? Eu acho que quem não entende o que é o seu país e a possibilidade do seu país perder a liberdade, nunca, infelizmente, não vai entender. Se não está entendendo agora, não vai entender. E continua aqui no segundo parágrafo. A esses sentimentos de repúdio e consternação se somam os de solidariedade a todos os brasileiros que se encontram na Ucrânia, bem como a vigorosa comunidade de ucranianos no Brasil. Acho que essas linhas também falam por si, muito eloquentemente. É claro que todos os brasileiros nos preocupamos com os compatriotas que estão na Ucrânia e que muitos deles estão conseguindo sair graças aos esforços de repatriação do Itamaraty, do governo brasileiro, né? E fala também dos nossos compatriotas de origem ucraniana aqui no Brasil, cuja voz, acho que em muitos casos, está sendo ignorada ou esquecida. Eu acho que ninguém pode falar aqui no Brasil, entre os brasileiros, com mais propriedade do que é ser ucraniano, do que essas pessoas que são descendentes de ucranianos, né? E nenhum deles chega aqui dizendo, eu sou russo, na verdade, porque Ucrânia e Rússia é a mesma coisa, né? Nenhum deles acha que a Ucrânia é uma província da Rússia, eu tenho certeza disso. Todos eles formam uma comunidade ucraniana, né? Não é uma comunidade sub-russa, né? Não é uma comunidade de uma espécie de Estado satélite, não, é uma comunidade de uma nação, né? Comunidade nacional brasileira, de pessoas que são oriundas de uma nação e que trazem para o Brasil toda essa nobreza e esse valor dessa nação, conforme Dom Bertrand aponta aqui. Continuando. Não surpreende que um povo que suportou 70 anos de perseguições, cárceres e o pavoroso genocídio de milhões nos anos 30 do século passado, o Holodomor, se levante agora face ao muito mais poderoso agressor em defesa de sua identidade e de seu território. Ele diz que não surpreende, e acho que não surpreende quem pensa realmente o mundo a partir de sentimentos profundos, ideais e valores profundos, entre os quais os ideais de nação, de identidade nacional. Eu acho que está surpreendendo aqueles que já se esqueceram desses valores e que não os exercitam, né? Então, por que os ucranianos estão lutando? É uma luta desesperada, deveriam depor logo as armas, acho que essa era a expectativa do agressor, do Putin. No entanto, quem conhece e quem vê e quem sente, vê isso aqui, né? Que um povo que tem no sofrimento a sua identidade, ou seja, que tem uma experiência comum vivida, que não é simplesmente uma experiência de folclore, é uma experiência de sofrimento e de sensações e sentimentos compartilhados. Esse povo se levanta agora diante de um agressor que ele coloca como mais poderoso ainda do que aquele que cometeu o genocídio nos anos 30 do século passado, né? E que se levante em defesa da identidade e do território. Então não é só o território, né? Não é só o aspecto, a dimensão física, que é fundamental de uma nação, mas algo que é mais fundamental ainda, que é a identidade. Porque uma nação pode até perder território, mas se ela perde a identidade, aí sim é que ela deixa de existir. E é isso que ele fala que a Rússia quer aniquilar, que a invasão russa quer aniquilar. A identidade religiosa, cultural e histórica, porque isso é que aniquilaria a Ucrânia. A Ucrânia passaria a ser apenas um território. Então, defender o território onde possa se exercer a identidade. Ele continua. A fé da Igreja Greco-Católica Ucraniana, acrisolada pela perseguição, alenta uma nação inteira, dando à acomodada Europa e ao mundo uma lição de desassombro, valor e fidelidade aos princípios irrenunciáveis da civilização cristã. Então, aqui nessa frase nós temos muitas coisas, né? A fé da Igreja Greco-Católica Ucraniana. É uma igreja católica de cultura grega, de língua grega, né,
que é ucraniana, ou seja, que se identifica com aquele país, com aquela comunidade. Isso acho que é fundamental no sentimento católico, né? Católico significa o quê? Universal, né? Katholon é aquilo que diz respeito ao todo, né? Holon. Mas, ao mesmo tempo, e assim como em várias coisas, o cristianismo consegue fazer conviver coisas que parecem diferentes e às vezes difíceis de conciliar, que é a universalidade e a nacionalidade. Então, a Igreja Greco-Católica Ucraniana, ela não é que ela exclua pessoas de outras origens, mas ela é fundamental na identidade dessas pessoas. Essas pessoas vivem a sua fé católica através da sua identidade ucraniana e de alguma maneira vice-versa. Então, e essa fé ela foi reforçada pela perseguição, né, acrisolada, ou seja, purificada, digamos assim, cristalizada pela perseguição no passado, né, a perseguição e as violências no tempo do Império Soviético contra nações como a ucraniana, em grande parte foram a tentativa de destruir o sentimento religioso dessas nações, que é o sentimento talvez aquele entre os mais poderosos para uma resistência, como nós estamos vendo agora. E essa fé, ela alenta uma nação inteira. Ou seja, a fé não é simplesmente uma questão pessoal, de salvação pessoal. Também. Mas aqui também, o cristianismo, o catolicismo, a fé católica, a fé cristã, ela tem a dimensão, obviamente, muito individual, cada um com Deus, mas ela tem essa dimensão nacional. Ela aqui está alentando, claro, pessoas individuais, mas que formam uma nação. E pelo fato de formarem uma nação, é que ela dá esse alento. E ela dá, essa fé, uma lição. Ela dá uma lição ao que ele chama a acomodada Europa, né? Essa Europa, justamente, que não pensa mais em termos de nação, que acha feio pensar em termos de povo, acho que isso é uma coisa do passado, e agora está vendo um povo que se insurge justamente, que de certa forma está defendendo a Europa, porque a Ucrânia é a primeira fronteira da Europa, embora não faça parte da União Europeia, não faça parte da OTAN, né? Mas se a Rússia dominar a Ucrânia como pretende, e aniquilar a Ucrânia como nação, ela estará às portas, aí sim, da fronteira física da União Europeia. Né? Então, a Ucrânia, na verdade, ela está com uma linha de frente para defender fisicamente a União Europeia de um expansionismo russo. Né? Então, a Europa está acomodada porque não enxerga isso, não enxerga a própria importância da fé na constituição da identidade de um povo. Né? E essa mesma nação, com essa fé, dá, segundo ele, ao mundo uma lição de desassombro, ou seja, de coragem, né? Valor e fidelidade aos princípios irrenunciáveis da civilização cristã. Acho isso fundamental e a gente precisa ter essa clareza, né? Porque a gente fica olhando aí notícias e desconfiar, será que isso é propaganda, isso não é? E acabamos adquirindo um pouco uma visão cínica das coisas, como se ninguém tivesse a capacidade de lutar por algo verdadeiro. E as pessoas têm, eu tenho certeza que é isso que está acontecendo na Ucrânia, é isso que Dom Bertrand reconhece, essa sinceridade na coragem, porque só o sentimento sincero dá essa coragem às pessoas de se exporem ao perigo dessa maneira. Né? Essa identificação com sua nação e com seus princípios. Esses princípios não são quaisquer princípios, não são princípios abstratos, não são princípios simplesmente na letra de algum código, são os princípios da civilização cristã. Civilização é um conjunto de pessoas, de ideias, de textos, de músicas, né, de arte, de sentimentos, de famílias, é um conjunto de tudo. Isso é uma civilização. E são esses princípios, os princípios vivem nesse ambiente de uma civilização, e não no ambiente abstrato de alguma declaração de algum organismo multilateral. A carta, a mensagem do príncipe Dom Bertrand continua depois, mas acho que esses são pontos que eu queria realmente chamar a atenção aqui. São pontos que a mim, como brasileiro, me deram muito orgulho, que uma pessoa representando algo da relevância da família imperial do Brasil venha a público com essa mensagem. Uma mensagem, antes de mais nada, de clareza moral, de nitidez, a capacidade de ver as coisas
na sua essência, no núcleo de verdade que elas trazem, naquilo que elas, nas coisas como na medida em que elas nos desafiam a entendê-las dentro da nossa própria realidade, né? E não essas narrativas que, no fundo, servem para nos desviar da responsabilidade de tomar um posicionamento. Assim, a Ucrânia também tem culpa, porque a OTAN provocou a Rússia, né? Esse tipo de coisa, o que serve? É preciso examiná-las, claro, é preciso examinar tudo, mas, na prática, para que tem servido essas relativizações? Para nos distanciar disso, para nos eximir de tomar aquilo que é difícil sempre de tomar, que é uma decisão moral, que é uma atitude moral, baseada em valores, baseada naquilo que nós somos, né? E eu acho, portanto, como dizia no começo, fundamental que isso venha de uma entidade com a simbologia da família imperial brasileira, que justamente é um pilar da nossa identidade através do sentimento monárquico. E que venha também de uma pessoa como Dom Bertrand, de Orleans e Bragança, uma pessoa formidável, de ideias sempre muito claras, extremamente patriótico, extremamente consciente das ameaças que o Brasil encontra hoje no mundo, uma pessoa que não tem nada de globalista, então tem gente dizendo que quem defende a Ucrânia é globalista, né? Não, o Dom Bertrand tem um livro magnífico, A Psicose Ambiental, onde justamente denuncia o globalismo inserido na agenda ambiental, na agenda climática, a maneira como o globalismo contesta as soberanias nacionais. Então, aqui nós temos justamente também então, uma pessoa que enxerga os problemas do mundo, enxerga aqui os problemas da Europa, a acomodada Europa, mas nem por isso vai dizer, não, então deixe, né? Então tanto faz. Então, tanto faz se o povo ucraniano resiste ou se não resiste, tanto faz se existe Ucrânia ou não, tanto faz se os povos têm identidade ou não, tanto faz se a Rússia vai arrasar aquilo e destruir a identidade ucraniana. Não, não tanto faz. E acho que essa é a mensagem que está nos dando a todos nós brasileiros, o Dom Bertrand de Orleans e Bragança aqui, e uma mensagem que eu espero que seja lida no mundo, como o posicionamento de alguém tão relevante no Brasil, um posicionamento claro, apesar de todas as nuances diplomáticas, alguém que consegue passar através dessas nuances políticas e diplomáticas e ver a verdade dos fatos. Muito obrigado.